Heian não hesitou em arriscar sua vida para voltar para casa visitar sua irmã que estava ferida e acabou de receber alta do hospital. Miran esperava por ela do lado de fora e estava muito ansioso, porque eles só tiveram 20 minutos. Heian colocou sua irmã para dormir, mas quando ela estava prestes a sair, seu avô agarrou seu cabelo por trás. Desde a infância, não importava o quanto Heian agradasse ao avô, ela nunca conseguiu o favor deste velho. Desta vez seu coração estava muito frio e ela queria morrer. Ela colocou a arma na mão do avô na sua cabeça. Enquanto ele não morresse, o avô não a largaria. Era melhor esquecer de uma vez por todas. Neste momento, Miran, quem esperava na fora, irrompeu pela porta e apontou a arma para o avô. Ele ameaçou matá-lo imediatamente se ele ousasse abrir fogo. O avô achou Miran ridículo. Como ele se atreveu a ameaçá-lo quando veio para a casa dele? Neste momento, Heian caminhou lentamente entre os dois para parar esta luta sem sentido. O avô desagradável arrastou sua neta para o seu lado para ameaçar Miran. Miran, pela segurança de sua namorada, teve que obedientemente abaixar a arma. Inesperadamente, a irmã de Heian, Gu, ouviu sua voz e a encontrou. Ela aliviou a situação embaraçosa. O avô colocou a arma nas costas. Ele não queria que sua neta se envolvesse nessa guerra. Gu estava muito feliz em ver Miran. Ela também culpou o avô por encontrar os dois secretamente sem dizer a ela. Gu se tornou a protetora dos dois por um tempo. Ela escoltou os dois para sair. Yaren observava secretamente no canto. Inesperadamente, sua trama falhou novamente. Na conversa de Miran com o avô, Heian finalmente descobriu por que Miran se casou com ela e a verdadeira razão para abandonar. Não importasse o que Miran diga, Heian ainda não acreditou nele. No dia seguinte, Heian decidiu deixar esta casa cheia de mentiras, mas foi impedida pela mãe de Gonu. Ela a humilhou e a trancou. Ela aproveitou a oportunidade para ajudar a filha a desabafar sua raiva. Mas Gonu pensou essa era uma rara oportunidade para ela deixar Miran. Mas sua mãe não pensa assim. Se Heian fosse embora, Miran com certeza iria atrás dela. Ela disse que um dia Heian deixaria sua casa, mas não foi naquele momento. Neste momento, Miran estava negociando com a família Sadoglu. A família Sadoglu caiu na armadilha do Miran e emprestou uma grande quantia de dinheiro do banco. Agora eles não conseguiram pagar o empréstimo bancário. As duas famílias quase começaram a brigar. Nessa época veio a avó do Miran. Ela disse à família Sadoglu que ela podia ajudar a pagar, mas houve uma condição, foi que a mansão onde a família Sadoglu morava seria dada a ela. Embora a mansão não valha tanto dinheiro, ela só queria deixar a família Sadoglu sem teto. A família de Sadoglu obviamente não concordava, eles preferiam morrer a concordar com ela. As emoções reprimidas por muito tempo de Heian finalmente estouraram. Ela quebrou coisas em casa como um louco. Miran recebeu ligação da senhora Esma após negociação. Ele sabia a notícia de que Heian estava sendo intimidada. Ele chegou em casa furioso. A mãe de Gonu ainda estava sentada lá como se nada tivesse acontecido. Parece que Miran estava realmente bravo desta vez. Ele ficou bravo com a mãe de Gonu e pegou a chave do quarto de Heian dela. Heian sentou no chão e chorou. O segurança a puxou com muita força. Hematomas intensos apareceram em seu braço. Vendo isso, a raiva de Miran imediatamente encheu. Ele reuniu os guardas e os interrogou um por um. Um dos guardas se levantou sob pressão. Ele disse a Miran que foi a mãe de Gonu quem deu a ordem. Ele não ousou desobedecer sua ordem. Miran agarrou o guarda pelo pulso e estava prestes a quebrá-lo, mas Heian implorou por ele. Só então Miran o deixou ir. Na verdade, as ações de Miran era para alertar a mãe de Gonu para parar de se intrometer em seus assuntos. Enquanto isso, Yaren e Gonu uniram forças para tentar o seu melhor para separá-los. Azat também foi arrastado por Yaren para participar. Eles estavam fazendo um plano. Quando Gonu voltou para casa, recebeu a notícia de que Miran tirou Heian de casa. Ela imediatamente ligou para Yaren e pediu a ela para ajudar a descobrir onde os dois estavam escondidos. Yaren pediu ao motorista do Miran para encontrá-la no restaurante. Ela aproveitou o amor do motorista por ela para obter informações dele. Naquela noite, Miran com Heian retornou ao local de refúgio novamente. Gonu seguiu rapidamente depois de ouvir as notícias. Quando Miran estava saindo, Gonu encontrou Heian e disse a ela para deixar Miran. Ela também disse a Heian que ela era esposa de Miran. Heian ficou um pouco atordoada quando ouviu essas palavras. Gonu orgulhosamente deu a ela duas opções: ou ficar e ser a namorada do marido dela, ou sair com Azat e ser livre. Neste momento, Azat encontrou o momento certo para aparecer na frente dela. Alguns minutos depois, Miran voltou. Ele viu Gonu caída no chão ensanguentada. Seu abdômen foi esfaqueado e Heian também desapareceu. Gonu disse a Miran que foi Heian quem a esfaqueou com uma faca e fugiu com Azat. Depois de dizer isso, ela desmaiou. Na verdade, foi Gonu se esfaqueou. Ela queria incriminar Heian na frente de Miran. Miran mandou Gonu para o hospital. Ele parecia acreditar no que ela disse. Ele sabia que definitivamente não foi Heian quem fez isso e culpou tudo em Azat. Heian estava sentada no carro e ainda não acreditou no que Gonu disse.
Ela queria enfrentar o Miran cara a cara, mas Azat não a deixou voltar. Em um momento de excitação, Ryan agarrou o volante, o carro perdeu o controle e bateu em uma árvore. Azat estava bem, mas Ryan sofreu um ferimento na cabeça e desmaiou temporariamente. Uma ambulância veio e levou os dois embora. Gonu foi resgatada a tempo e fora de perigo. Ryan estava bem, apenas sofreu algum trauma na pele. Ela chamou o nome de Mira em coma, que fez o coração de Rick doer novamente. Quando Ryan acordou, ela ainda não desistiu. Ela ainda tentou para encontrar Miran para entender. Não teve outra escolha. Azat tirou as fotos do casamento de Miran e Gonu. Ryan olhou para a foto e finalmente acreditou. Vendo seu olhar triste, ela não deveria ter mais expectativas para Miran. Quando ela se recuperou e saiu do hospital, ela veio para o balanço que fez seu coração bater pela primeira vez. Ela se sentou novamente. A última vez foi por amor e desta vez foi por ódio. Ryan queria se livrar da tristeza, do sofrimento de Miran. Ela disse a Azat para empurrar com força e não parar como quando Miran a empurrou. Mas Miran não estava lá. Tudo o que restava foi tristeza, desamparo e as lágrimas. Ryan lembrou o que Miran disse a ela naquele dia. Tudo parecia uma mentira. Ela amarrou o lenço de seda no balanço para esquecer essa tragédia. Neste momento, o Miran estava a caminho para lá. Ele acreditava firmemente que Ryan deveria estar no balanço. Ryan entrou no táxi e saiu quando Miran estava chegando. 2 carros passaram um pelo outro, mas ninguém notou o outro. O momento em que Miran viu o lenço que Ryan deixou. Ele pensou que foi um sinal de socorro de Ryan, e Azat foi quem sequestrou Ryan. Sob a proteção de Azat, Ryan recuperou sua coragem para ir para casa. Sua mãe viu sua filha voltando e correu feliz para abraçá-la. Toda a família estava feliz que Ryan estava em casa. Nessa época, Azat declarou guerra ao avô para proteger Ryan. Quando toda a família ainda não se recuperou do choque, Azat declarou uma notícia ainda mais chocante. Ele queria se casar oficialmente com Ryan. O que foi ainda mais inesperado foi que Ryan realmente concordou. Mas o avô absolutamente não deixaria uma pessoa ofendida por seus inimigos se tornar sua neta. Vendo o avô tão duro, Azat sacou uma arma imediatamente e deu ao avô 2 opções: ou cumpri-lo ou matá-lo agora. O avô ficou muito bravo, mas não teve escolha. Ele foi embora impotente. Neste momento, Mira estava do lado de fora da porta escutando. Ele impulsivamente quis levar Ryan de volta, mas ele foi puxado de volta pelo motorista que veio depois. Motorista disse a ele que mesmo se ele entrasse, ele não poderia levar Ryan embora e poderia ser morto a tiros. Ele disse a Miran para ficar calmo e encontrar outra solução. Miran sempre acreditou que Ryan foi forçada a escolher se casar com Azat. Mal sabia ele que tudo isso foi causado por ele. Miran voltou para casa e agressivamente questionou Gonu porque ela e Azat estavam na casa dele naquela noite. Gonu improvisa com mentira, mas Miran não acreditou no que ela disse. A mãe de Gonu passou e ouviu a conversa entre os dois. Ela contou à avó sobre isso, e ameaçou a avó se ela não parasse o Miran, ela anunciaria o que aconteceu há 27 anos para Miran. A avó parecia ser ameaçada por ela também. E o pai de Azat estava enlouquecendo. Ele não impediu o comportamento estúpido de seu filho. Pelo contrário, ele também expressou seu apoio à escolha de seu filho. Eu não sei o que está acontecendo nos bastidores. Inesperadamente naquela noite, Ryan foi levado por um homem misterioso.